Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. Paz, Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de ensino bíblico ou escola bíblica, como você preferir. Nós estamos aqui no domingo, na parte da manhã, para podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Hoje nós vamos dar início à lição de número 12, essa lição que vai ter como subtema o Espírito humano e o Espírito de Deus. Lembrando que essa é uma lição da CPAD, editora CPAD, e que está falando como tema principal corpo, alma e espírito. Já estamos quase para finalizar toda esta revista, e agora nós estamos na lição de número 12, vai faltar somente a próxima lição, que é a lição de número 13, que vai ser preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. E aí depois encerraremos esta revista para nós darmos início em outro tema, em outra lição, para nós continuarmos o estudo bíblico, tá? Você que nos acompanha, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, e nós vamos iniciar em oração neste momento para nós falarmos aqui sobre esse assunto. Gostaria que minha esposa dirigisse nesse momento em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais Sim, essa Pai, oportunidade, obrigado, por esse dia, Senhor, de poder compartilhar, Oh, ouvir Deus, e aprender, Senhor, com o verdade. Senhor, da Tua palavra, que é viva, verdadeira e eficaz. Sim, Deus, Então, o Espírito Santo de Deus ministra no nosso coração aleluia. e nos ensina, Senhor, a cada dia mais buscar a Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada vida Sim, que Deus. vai estar vendo, ouvindo essa live, os demais que depois vão estar vendo no gravado, Glória que a o Senhor possa alcançar, meu Deus, e que cada coração venha estar preparado para Aleluia, ouvir a Deus. Tua palavra, que é poderosa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, irmãos, nós mais uma vez estamos aqui, né, para nós aprendermos um pouco da santa e gloriosa palavra do Senhor, do nosso Deus, com esse tema maravilhoso, né, o Espírito humano e o Espírito de Deus. Nós falamos sobre corpo, alma e espírito durante toda esta revista, e agora nós vamos falar sobre esses dois espíritos. Inclusive nós falamos um pouco, mas não definimos melhor o que é o espírito do homem e o espírito de Deus. E aqui nós vamos entender melhor o que é o espírito do homem e o que é o espírito de Deus. O texto-alvo da lição ele está registrado em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 16, que nos diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. Então, já aprendemos aqui neste versículo que existem dois Espíritos, né? O Espírito, o mesmo Espírito, que está no início desse texto aqui, desse versículo, esse Espírito aqui, essa primeira palavra, Espírito aqui, está com a letra maiúscula. E depois você vai ver uma outra palavra, Espírito. O mesmo Espírito testifica como o nosso Espírito. E esse nosso Espírito está com letra minúscula. Tá? Então aqui já entendemos que essa primeira letra maiúscula de Espírito refere-se ao Espírito de Deus, neste versículo. E a segunda palavra, Espírito, refere-se ao Espírito do homem. Tá? A verdade prática diz o seguinte: além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. A leitura bíblica em classe ela está registrada no livro de Romanos, capítulo de número 8, os versículos de número 14 ao 16, e depois a leitura vai para 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 14, se você quiser acompanhar na Bíblia. Depois nós temos em Gálatas, capítulo de número 5, os versículos 22 e 23. Muito bem, eu vou pedir para minha esposa fazer essa sequência de leituras que nós falamos aqui. Isso. Romanos 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção.
adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 1 Coríntios 14:14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém. Muito bem, irmãos. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela vem falar acerca da lei, ela vem falar sobre o língua estranha e ela vem falar também sobre sermos guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, que mais está especificamente aqui em Romanos, né? E depois vai falar sobre o orar ou falar em línguas estranhas. E já em Gálatas nós vemos a respeito do fruto do Espírito Santo, né? O fruto. E que a lei, ela já não domina sobre isso, né? Muito bem. No início dessa aula, nós vamos já começar a introdução. Nós vamos falar aqui sobre a obra inicial do Espírito. Depois nós vamos dar continuidade. Antes nós vamos louvar ao Senhor. Eu vou pedir para que minha esposa venha entoar um hino, um louvor ao Senhor nosso Deus, o hino da harpa cristã, o hino de número 75, se você quiser acompanhar. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal, Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manche teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno como tua terra, na rocha eterna firma tua fé. Veras é teu dito, de Deus é teu ser, até espera a coroa tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Glória a Deus, né? Então, pelo sangue da cruz, né? Pelo sangue de Jesus, que a gente é renovado, é restaurado, né? Pelo sangue de Jesus nós vencemos as lutas que outrora são impossíveis a nós como seres humanos. Irmãos, então nós vamos aqui na introdução que diz assim:
Nesta lição estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Tá? Lembrando que você pode fazer o seu comentário, você pode fazer o seu pedido de oração aqui, tá, para nós, e a gente vai procurar esclarecer alguma dúvida que você tiver. Bom, caso você queira nos visitar também, está aberta a você estar cooperando conosco. Às quartas-feiras nós temos culto às 19h30 e aos domingos às 9 da manhã. A Escola Bíblica no Ensino é isso que nós estamos trazendo a todos vocês. Muito bem, o tópico de número 1 fala sobre a obra inicial do Espírito. Gostaria que a minha esposa fizesse a leitura desse primeiro tópico para nós. Consciência e fé. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando a culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Jesus falou sobre essa obra de convencimento, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra. O que também atinge as faculdades da alma. Opera-se, então, a regeneração, o nascimento da água e do Espírito. O Espírito que estava morto, separado de Deus, é vivificado, recebe uma nova vida vinda de Deus. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Para ela, essas coisas parecem sem sentido, como se fosse loucura. Isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito. Amém. Muito bem, irmãos. Então a gente está começando a entender que aquilo que é natural, ele tem suas diferenças daquilo que é sobrenatural, no sentido aqui espiritual, no sentido humano, como uma forma comum, né? E Deus, ele age naquilo que é o sobrenatural do ser humano. Porque o ser humano, ele não é somente um ser material, como nós estamos observando, né? Nós estamos nos enxergando aqui, por exemplo, com esse corpo, essa matéria, mas nós também somos um ser espiritual. Nós também temos condição de enxergar com os olhos espirituais, vamos dizer assim, as coisas de Deus. E por isso que existe essa questão da consciência, da fé, o Espírito de Deus, o Espírito humano, né? Que Deus trabalha nessa questão também nos seres humanos, né? Então aqui nós entendemos que nós somos dotados de quê? De consciência e a fé. A consciência, nós já procuramos explicar aos irmãos, ela está mais relacionada à questão da alma. A consciência também, ela nos remete a um tipo de tribunal. Como assim um tribunal? Nós já falamos, né, também em lições anteriores a respeito da consciência, que ela é um tribunal. Como que é um tribunal? Vamos citar um exemplo de quando estava Adão e Eva lá no Gênesis e quando eles pecaram. Assim que eles pecaram contra o Senhor Deus, desobedecendo, ou seja, com medo do fruto lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a perceber, que até então eles não estavam percebendo, mas eles passaram a perceber que estavam nus. Como que eles perceberam? Onde que foi que eles perceberam? É na consciência.
Porque a consciência ali do homem, vamos dizer, o homem Adão e Eva, ao mesmo tempo, né, perceberam que haviam errado ou pecado contra Deus. E aí a consciência automaticamente ela forma um tribunal. Veja que a nossa consciência ela já forma um ponto de vista de julgar, talvez, ou de avaliar aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, certo ou errado, antes mesmo do diálogo para com o Senhor. Porque depois que vem Deus e tenta fazer um diálogo, ele faz, na verdade, um diálogo com Adão, e Adão ele tenta se esconder de Deus, mas automaticamente a consciência ela já estava acusando. Então, o ser humano ele é dotado de consciência. Esse estado que Deus nos concedeu de nós entendermos aquilo que nós fazemos certo ou errado é a consciência humana, né? Então, a ação do Espírito Santo começa na nossa consciência. A gente tem que ter uma consciência daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós não fazemos como os animais. Os animais fazem por instinto. Nós fazemos com a nossa consciência e a nossa vontade aquilo que nós fazemos. Porque nós temos isso. Nós temos esse chamado livre-arbítrio daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então, eu desperto que a culpa pelo pecado. Então, se o pecado foi através de uma atitude humana, ele vai trazer uma certa culpa. E isso vai chegar aonde? Na consciência humana, apontando a necessidade de quê? De perdão. Quando o homem peca, somente tem uma forma de ele receber essa cura ou restauração, que é recorrendo a Deus. A alma, que é uma faculdade, vamos dizer assim, mental, que muitos explicam, né? A psicologia, ela vai tratar com a mente humana. Não existe uma cura como uma medicina, um tratamento físico. Uma pessoa que vai lá e cura, passa um remédio, um comprimido, ou passa alguma forma de tratamento no corpo humano. Não, a alma não tem como ser tratada fisicamente. A única forma de ser tratada a alma é recorrendo a Deus. Porque quem criou, o único que conhece, sabedor, melhor da estrutura da alma é Deus. E por isso que o ser humano precisa recorrer. Quando o ser humano peca, é necessário que ele recorra a Deus. Infelizmente, muitas pessoas recorrem a outros meios. E aí não consegue a sua restauração, a sua absolvição ou o seu perdão diante de Deus. Porque esse quesito de alma, se ela está enferma, vamos dizer assim, entre aspas, somente Deus que pode estar restaurando. O versículo aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, diz o seguinte: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Antes de Jesus vir, o mundo estava em trevas, e Jesus veio para trazer a luz ao mundo. Ele não trouxe a luz igual você está vendo a luz solar, por exemplo. Não, ele trouxe a luz trazendo aquilo que era luz, espiritualmente dizendo, contra as trevas que estavam reinando sobre a humanidade. Porque, através do pecado, muitas densas trevas vieram sobre a humanidade. São densas trevas que nós não enxergamos com os nossos olhos carnais, mas somente na condição espiritual. Então, se procura entender um pouco daquilo que nós estamos tratando aqui, porque nós também somos seres espirituais e nós enxergamos de uma forma também espiritual as coisas que acontecem também no meio físico, no mundo físico. Ainda que no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra. Então, a fé é produzida pela palavra de Deus. Né? A palavra de Deus nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Para nós trabalharmos a fé também, a própria palavra de Deus nos fala que nós temos que ouvir a palavra de Deus, ler, examinar a palavra de Deus. A fé ela é produzida conforme você examina, que você lê a palavra de Deus. Por isso, sempre batemos nessa tecla de você ler a palavra de Deus, examinar as escrituras do nosso Senhor Deus, para que você possa estar apto para qualquer tipo de área da sua vida, de problema, de dificuldade, de solução que você precisa. Tá? Está registrado em Romanos 10:17 e Efésios 2:8, né? Que atinge o quê? As faculdades da alma, que é o chamado intelecto, ou a consciência também, que é o centro das nossas vontades, a nossa alma, a nossa mente, né? Muito bem. Então, nós vemos que é ali que começa a se afetar, tá?
E a regeneração, o nascimento, que Deus vem nos falar a respeito de um novo nascimento, aí nós vamos entrar mais na área do espírito, que é o espírito humano. O novo nascimento, ele passa a ser quando o ser humano ele recorre à vontade de Deus. Passa a recorrer à vontade de Deus, que ela venha dominar sobre a sua vontade. É o que muitas vezes nós chamamos de arrependimento, aquilo que muitas vezes nós chamamos também de conversão. Conversão é quando a pessoa ela está indo para um caminho e ela decide ir para o outro caminho, ela converte o seu caminho. Então, as pessoas elas estão fazendo o quê? Um caminho errado, tortuoso, um caminho carnal, um caminho de pecado, um caminho mundano, assim explicando para vocês, a grosso modo, e ela decide se converter para um caminho de luz, sai do caminho de trevas para o caminho de luz, para o caminho da salvação, para o caminho da santidade, da santificação, do entendimento da palavra de Deus, do conhecer mais a Deus e deixar as práticas pecaminosas. Isso é o novo nascimento que nós entendemos na palavra. Nós temos o registro dele em João 3, versículo 5, né? Então, o ser humano, até então, o espírito humano, vamos colocar aqui entre parênteses, estava morto. A partir do momento que o espírito humano ele tem esse encontro e essa necessidade de arrependimento, ele se converte, como nós falamos aqui, ao Senhor, aí ele passa a ter vida. Porque somente quem pode trazer vida é Deus. Somente Ele tem o poder de trazer vida. Vida, que eu estou querendo dizer, é no sentido espiritual. Não a vida como o corpo. Ele já nos deu a vida como corpo material, né? Fomos feitos alma vivente, conforme o Gênesis está tratando, mas agora nós passamos a ter uma nova vida, um novo nascimento no Espírito. O nosso Espírito agora passa a conhecer o Espírito de Deus ou o Espírito Santo e passa a ter a comunicação com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Então, João capítulo de número 3, versículo 5, vai nos falar assim: Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus estava tendo um diálogo com um certo homem chamado Nicodemos, e esse homem era um doutor da lei, conhecedor, uma pessoa muito conhecedora da lei. Da lei que nós falamos aqui é a Bíblia, né? Hoje que nós conhecemos. Até então, as Escrituras, que naquele momento não era ainda definido como Bíblia, mas vamos dizer como se fosse hoje a Bíblia. Ele entendia dos manuscritos, dos escritos, né? Da palavra de Deus. Ele era entendedor de todos os textos, mas ele não estava tendo entendimento na sua mente, no seu coração, e também o seu espírito não havia nascido novamente. E aí Nicodemos ele faz uma pergunta até mesmo um pouco grosseiro para quem entende na questão espiritual. Ele fala: como que pode o homem nascer de novo? Como que eu posso voltar no ventre da minha mãe para que eu venha nascer de novo? Ele fala para Jesus, falando: mestre, como eu posso fazer isso? E aí Jesus fala que ele tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, a água remete ao quê? Uma limpeza, uma purificação, ou seja, o arrependimento dos seus pecados. A sua conversão à verdade anunciada da palavra de Deus. Ao próprio Jesus que estava ali, que ele era o próprio verbo, ele estava anunciando acerca do reino de Deus. Ele precisava dessa purificação. E onde seria essa purificação? No Espírito. Então ele está falando que ele seria lavado com a água e o Espírito. E quem que lava o Espírito do homem? O Espírito de Deus. Somente o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, nós vamos entender como uma letra maiúscula na palavra de Deus, ele tem poder para convencer o homem do pecado. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos sermos convencidos do pecado. Existe a consciência, como nós acabamos de falar aqui, mas quem pode falar que nós não podemos pecar mais, ou convencer de que estamos pecando e precisamos mudar de rumo, mudar de vida, ou existir essa conversão,
é o Espírito Santo de Deus. Então, naquele momento, Nicodemos, ele estava entendendo que ele teria que ter um certo diálogo para com Deus. Através de quê? Através do Espírito de Deus. Então, se a pessoa ela não tiver essa conversão, ela tem uma condição de morte espiritual. E a partir do momento que ela tem essa conversão, essa renúncia das coisas que não provém de Deus, ela passa a ter vida. E o espírito do homem passa a viver esse novo nascimento, passa a ser aqui, através da palavra de Deus, através da purificação pelo sangue de Jesus, e entendemos também que o espírito o espírito humano ele passa a ter vida. E aí ele passa a entender, com as suas faculdades mentais também, aquilo que é Deus, o que Deus quer, qual que é a sua vontade, qual que é o seu propósito, né? Então, até então, o ser humano estava separado de Deus antes da sua conversão, ou seu novo nascimento. E o espírito do homem que vai dialogar, conversar com o espírito de Deus, para saber cada etapa a ser seguida na sua vida espiritual. É vivificado, recebe uma nova vida ainda de Deus. Este novo homem, né, que é o espiritual agora, o homem espiritual que nós estamos falando, obtém uma mente renovada, ele passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Então a pessoa, quando ela não tem essa transformação, né, o homem chamado natural, vamos dizer aqui, não existe essa transformação, ele não consegue entender as coisas de Deus pelo Espírito Santo de Deus. É um leigo. Por isso que Nicodemos não sabia aquilo que Jesus estava falando, porque o espírito humano de Nicodemos não entendia, ele não havia tido a sua conversão. Mas aí você fala, mas será que é porque Jesus tinha vindo? É por isso que as pessoas não entendiam a sua conversão? Porque Jesus não havia vindo na face da terra? Não. Se você observar no Antigo Testamento, o Espírito de Deus ele se manifestava a alguns personagens da Bíblia. Por exemplo, aos reis, aos profetas, dentre outros personagens. E eles tinham o chamado discernimento daquilo que faziam ou deviam fazer ou não deviam fazer. Então, o Espírito de Deus sempre foi ativo durante a Bíblia Sagrada. Mas há necessidade, pela mente humana, pela consciência, de saber que existe uma conversão de caminho. Mudar o seu caminho para aquilo que é o caminho verdadeiro, aquilo que é o caminho certo, conforme a palavra de Deus. Então, para ela, essas coisas parecem sentido para a pessoa que é natural. Ela não entende o que, até mesmo o que nós estamos falando muitas vezes. Parece ser uma loucura, porque ela ainda não teve o seu momento de conversão, o seu novo nascimento. Na sua consciência ainda, que está engessada, ela decide ainda não viver uma vida para Deus. Uma vida natural, talvez, uma vida humana natural. Ela não compreende as verdades no meio da ação do Espírito Santo. Muito bem. Vamos para o subtópico número 2. Se a pessoa quiser fazer algum comentário, vontade. Tópico de número 2, a pedagogia do Espírito. Vou pedir para a minha esposa ler para nós, por favor. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida. Uma nova vida, agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado, gratuitamente por Deus. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito, que nos ensina as coisas espirituais, como Jesus havia prometido. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Portanto, não podemos nos conformar com a mente carnal, que pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas que querem nos influenciar com filosofias, ideologias e novas teologias. Amém. Muito bem, irmãos. E existe uma guerra, né? Existe uma batalha entre aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal. Essa guerra é falada
e muitos versículos na Bíblia, né, a guerra entre a carne, entre a vontade carnal e a vontade espiritual. A vontade carnal é saciar as vontades do corpo, né, o corpo humano. O corpo humano, o que ele quer fazer? Ele quer descansar, ele quer se alimentar, ele quer, vamos colocar aqui, se divertir, né? O corpo humano, né, ele se sente, e a mente também, um pouco, né, a consciência, a mente decide querer as vontades carnais também. Mas aí existe a luta, porque existe o espírito humano. Aí existe essa luta, porque o espírito humano, a tendência dele é querer as coisas espirituais, porque o que é espírito, ele quer entender as coisas do espírito. E aí o espírito humano, ele fica vazio, sem informações, quando você mais quer fazer a vontade da carne, ao invés de fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Então entendemos aqui, irmãos, que essa pedagogia, esse ensino do Espírito, aqui chamado Espírito no Espírito, do Espírito Santo, que está em maiúsculo, tá? Essa regeneração, esse renovo, né? Essa nova dimensão da vida do ser humano, agora ele passa a ter uma comunhão com o Espírito de Deus pelo fato da conversão. Essa mudança de mente, essa mudança de propósito, essa mudança de objetivo de vida, de passar a conhecer a Deus e a aceitar, não somente conhecer também, mas interessante falar aqui, aceitar as coisas de Deus, existe uma renovação na mente dessa pessoa. A palavra de Deus aqui em 1 Coríntios 2:22 fala: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2:12. Então aqui está falando que o ser humano, ele é de Deus. Ele foi criado por Deus. Não foi Satanás que criou o ser humano. Não foram as coisas das trevas não foram as coisas malignas, as coisas que não provêm de Deus. Nada, nenhuma fonte que não provém de Deus criou o ser humano. Alguns falam que o homem veio talvez de um Big Bang, ou outras teorias, teoria do evolucionismo, mas não passam de teorias, não comprovadas. E pela fé nós acreditamos que nós fomos feitos, formados e criados por Deus. E Deus, por ter nos feito, nos formado, nos criado, a nossa natureza também é divina. De alguma forma, nós temos aquilo que é Deus dentro de nós. Não em toda a sua completude, nós não somos perfeitos como Deus é perfeito, mas nós temos um pouco dessa natureza. E quando nós sabemos que nós temos um pouco dessa natureza, quando Deus ele sopra nas narinas do homem, na sua criação, e ele fala que faz do homem alma vivente, porque até então era apenas um boneco, o ser humano, feito do pó da terra ou do barro. E quando Deus ele sopra o fôlego de vida, aí passa a entrar dentro do homem aquilo que é de Deus. E por isso nós somos de Deus. E se nós somos de Deus, o espírito humano tem que, de alguma forma, entender aquilo que é o Espírito de Deus e procurar conhecer. E não dar vontades carnais mais do que as vontades espirituais. Bem. Então, nós vemos aqui que Paulo se refere ao papel do ensinamento do Espírito, que nos ensina coisas espirituais. Quem vai nos ensinar as coisas espirituais? Quem é melhor do que o Espírito Santo? Que ele é o Consolador, aquele que nos mostra o caminho, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Então, a gente não pode se conformar com a nossa mente carnal. Não podemos nos conformar com aquilo que provém da carne, aquilo que somente o corpo deseja, né? Ou até mesmo a mente deseja coisas carnais, né? Porque para que o corpo venha fazer algo, uma vontade carnal, primeiro nasce na mente do ser humano, né? E pensa conforme os padrões deste mundo, cheios de vozes de iniquidade, de pecado, mas só que são coisas que são filosofias, ideologias, e essas coisas, elas corrompem o ser humano, né? Em Colossenses capítulo de número 2, versículo 8, são coisas que, na verdade, vão preencher talvez o ego humano, vão inflar o
ser humano do sentido de carne, né? No sentido carnal, todavia não vai, de uma forma ou outra, alimentar aquilo que é espiritual. Tópico de número 3, a renovação da mente. Gostaria que minha esposa lesse para nós o tópico 3. Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus, para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina, imprescindível para o nosso viver diário. Para isso é fundamental uma vida de consagração total, da qual fazem parte a oração e a leitura das Escrituras, disciplinas espirituais das quais tratamos na lição anterior. Não há área de nossa vida acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade. Ouçamos o Espírito. Amém. Muito bem, irmãos. Então a gente entende aqui que o ser humano, ele renova a sua mente, né? A gente tem que viver em contato com o Espírito de Deus, em conversas com Deus. Como que nós entendemos mais as coisas de Deus? Conversando, dialogando, é a chamada oração. Nós temos um diálogo com Deus. O próprio Deus conversa conosco, nós conversamos com Deus. Existe esse diálogo desde o Jardim do Éden. Existia a comunicação do homem para com Deus. E sempre temos aqui uma mente renovada. A gente desfruta, né, de uma sabedoria de Deus. De uma forma carnal ou natural, nós não vamos entender aquilo que está sendo falado aqui, mas Deus ele vai nos colocando informações que nós até então nós não entendemos, porque pelo Espírito de Deus ele vai fazer com que as nossas faculdades mentais não sejam limitadas. Por isso passamos a ter a mente de Cristo. É difícil de explicar aqui, porque não tem nem algo científico para te falar, porque a própria palavra de Deus ela vem falar acerca da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E a prova das que se não vê. Então você não enxerga aquilo que é produzido por Deus muitas vezes, porque é pela fé que nós vivemos. Mas nós acreditamos que esse renovo, essa mudança de estado do carnal para o espiritual, nós recebemos novas informações diante de Deus, por Deus, para nós sermos pessoas muito mais capacitadas na condição espiritual, em enfrentar as coisas espirituais. E que muitas vezes as faculdades mentais do ser humano são limitadas, mas Deus ele é ilimitado. Como ele consegue fazer isso? Não sabemos, mas pela fé nós cremos que ele nos capacita para nós sabermos, até mesmo explorar na condição espiritual aquilo que é o melhor para nós e para nós vencermos todas as questões espirituais. Então é imprescindível para que a gente venha ter o quê? Esse contato, essa renovação da mente. Romanos 12 fala sobre isso. Romanos 12, versículo 12. Então é fundamental uma vida de consagração a Deus. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1, versículo 2. A minha esposa está procurando. O que faz parte disso para nós? A oração, a leitura da palavra, né? a palavra de Deus, a gente disciplinar a nossa vida na questão espiritual, na nossa vida, até mesmo o nosso corpo, nós consagrarmos, jejuarmos, né? Nos abstermos de algum alimento, muitas vezes, físico, né? Tanto líquido quanto sólido, né? Tipo de alimento, bebidas, água, até mesmo água, nós abstemos por algum momento. É claro que esse momento tem que ser um momento muito particular de cada um, alguns conseguem menos tempo, outros mais tempo, não podemos falar aqui que cada um tem a sua limitação física, mas você, de alguma forma, dentro da sua condição, dentro daquilo que você pode fazer para Deus, você decide se abster daquilo que é as coisas carnais. Romanos 12, versículos 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo fala aqui, na carta aos Romanos, que nós temos que ter uma consagração de vida. A nossa vida, ela precisa ser dirigida para as coisas, para as condições espirituais, as coisas de Deus, e entendermos mais a Deus. E é um culto racional. Por que ele está falando culto racional? Racional vem de raciocínio. Ou seja, a sua mente, a sua consciência, ela precisa estar centrada, ela precisa estar absorvendo aquelas coisas que são de Deus. Você já percebeu que algumas pessoas talvez vai no chamado culto e não prestam atenção no culto? Então é o contrário daquilo que Paulo está falando aqui. Se acontece isso aí, já viu acontecendo, é o contrário daquilo que Paulo está falando aqui. A pessoa ela não está com a sua mente, a sua consciência voltada para aprender as coisas de Deus. Ela está com a sua mente voltada para outra coisa, a não ser a cultuar, a oferecer esse culto racional a Deus. Então, Paulo fala, então, preste atenção naquilo que é as coisas de Deus. Porque você, focando nas coisas que são de Deus, o seu espírito ele é renovado, ele é transformado pelo Espírito de Deus. E você passa a ter uma condição espiritual melhor do que a que você tinha anteriormente. Bem, então a gente entende que essas disciplinas espirituais ela não tem uma área da nossa vida acerca da qual o Espírito não tem uma direção segura. O Espírito Santo ele vai firmar a gente como a rocha é firmada, como o Senhor Jesus nos firma na sua palavra. O Espírito Santo firma também nós em uma direção. Podemos ser guiados na verdade de Deus pelo Espírito Santo. Muito bem. Vamos para o subtópico 4. A esposa pode ler, por favor. Voz e luz. Voz e luz. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras, ao íntimo de nosso ser. Traz sabedoria e revelação, esclarece questões duvidosas e gera entendimento e paz. Ele, o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Neste texto, coração, cardia, entre aspas, significa homem interior. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano, que, entrelaçado com a alma e inseparável dela, são esses olhos, o centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos iluminação do Espírito para compreendermos as verdades divinas, fundamentais para esta vida e para a vida eterna, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém. Irmãos, é muito profundo aquilo que essa lição está nos trazendo, né? Que o Espírito Santo, ele nos motiva a nós também entendermos ou conhecermos mais de Deus. Porque a gente tem que cada vez mais se aproximar das coisas de Deus, porque o nosso adversário, que é Satanás, os seus demônios, eles não querem que a gente tenha uma comunhão com Deus, porque estaremos indo para o caminho de perdição, caminho errado, caminho tortuoso. E um dos objetivos do diabo, de Satanás, é nos distanciarmos de Deus. E a cada vez que você entende mais daquilo que é espiritual, se aprofunda mais nas coisas de Deus, você passa a discernir, entender melhor sobre as artimanhas de Satanás que ele tenta contra as vidas das pessoas. Inclusive contra a sua, contra a minha, contra a nossa vida. Ele tenta constantemente, ele luta constantemente. E essa busca espiritual, essa condição de busca espiritual a Deus, ela vai te dar
um entendimento melhor, vai te colocar armas, vamos dizer assim, para você guerrear. E nessa batalha que você enfrenta na questão espiritual, você ser uma pessoa, como diz a palavra de Deus, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então aqui o Espírito Santo ele nos traz o quê? Voz e luz, né? Quando nós colocamos esse tempo que nós temos, que na verdade esse tempo que nós temos na face da Terra é tão curto, tão pouco tempo que vivemos aqui na face da Terra. Se uma pessoa vive 100 anos, ela vive muito. E o que são 100 anos? Você pode perceber que é pouco tempo. Quantas pessoas que já não morreram, já partiram. Nós já até esquecemos da história dessas pessoas. Então, a história do ser humano, o tempo de vida é muito curto. A gente fala aqui que o Espírito Santo, ele renova a nossa vida, porque o tempo de aprendizado que nós temos aqui na face da Terra, também na questão espiritual, ele se encerra. Por isso que nós temos que buscar. Então, muitas vezes nós temos que entender que esse tempo que nós temos, ele vai trazer o que? Uma sabedoria, uma revelação de Deus. Deus revela para nós. O que é revelar? É tirar o véu, tirar aquilo que até então nós não estávamos enxergando. E aí ele revela a nós as coisas espirituais. Aquilo que o diabo muitas vezes tem cegado a humanidade, tem cegado muitas pessoas. Então Deus vai e revela até nós pelo Espírito Santo, em comunicação com o Espírito humano. Ele dá a sabedoria do alto. Sabedoria do alto não é a sabedoria humana, é a sabedoria que vem de Deus. Ele esclarece as questões em relação às dúvidas que nós temos, porque o Espírito Santo também, ele esclarece para nós acerca das dúvidas na questão espiritual até nós, e ele gera o que? Entendimento, e nos coloca uma paz, essa paz que o mundo não pode oferecer. A paz que o mundo oferece é uma paz momentânea, fictícia, não é uma paz verdadeira. O sentimento de paz, ele não está relacionado a uma vida, por exemplo, a pessoa tem uma falta de dinheiro, né? Será que uma falta de dinheiro não vai trazer paz para a pessoa? Depende. Na questão espiritual, como nós estamos falando do dinheiro é uma questão material, na questão espiritual, essa pessoa, se ela tiver Deus, ela sabe que Deus é o seu provedor, ela pode ter sim paz, e a paz verdadeira. Agora a pessoa ela pode ter rios de dinheiro, ela pode ter sua conta bancária aí cheia de dinheiro, mas às vezes ela não tem paz. Então a paz, ela não depende de coisas materiais, coisas terrenas. Ela depende de uma questão também espiritual. Então o Espírito Santo também nos traz paz. A paz verdadeira, não a paz fictícia, momentânea. E o Espírito de Deus, ele ilumina também que os nossos olhos, aos nossos olhos que nós enxergamos, a gente vai passar a ser melhores das nossas vistas carnais? Não, não é esses olhos. É os olhos espirituais. Você passa a enxergar coisas espirituais melhor do que antes você enxergava ou nem enxergava. Coisas que você começa a observar, né? E o Espírito de Deus ilumina os nossos olhos, os olhos do coração. Eu sei que minha esposa desse para nós, Efésios 1, versículos 17 e 18. Então, nesse texto, coração aqui significa homem interior. Nós vamos ler aqui esse texto. Homem interior, o coração humano, a alma, a psique, que a psicologia fala que é a mente humana, o coração, né, o entendimento do homem está ali concentrado, significa o homem interior, ele passa a querer entender mais de Deus. Então, Efésios, capítulo de número 1, versículos 17 e 18, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos.
quais as riquezas da glória. Existem riquezas que são da glória de Deus, que o ser humano, na sua condição carnal, não entende e não entenderá. Somente pelo Espírito de Deus, o ser humano passa a entender essas riquezas da glória. São coisas que não são coisas palpáveis, não são coisas físicas, materiais. Aquilo que é material, irmãos, não alimenta a questão espiritual. Aquilo que é material vai alimentar aquilo que é carnal, aquilo que é terreno, aquilo que muitas vezes até se corrompe, porque o pecado também vai para essas coisas. Mas aquilo que está relacionado à glória de Deus, esse conhecimento, esse entendimento da glória de Deus, você passa a ver, passa a enxergar, por isso que está falando a respeito de luz, pelo Espírito Santo de Deus. Você passa a ter esse entendimento melhor das coisas de Deus. E você passa a contemplar com o seu espírito humano, né, entrelaçando com a alma, e são os seus olhos. Então aí já entra na questão de o espírito já comunicando com a alma, fazendo com que a alma ela tenha olhos, né? A alma inseparável dela são esses olhos, os olhos da alma. Por quê? Porque pelo espírito do homem, é um pouco difícil de entender, né? Mas pelo espírito humano, existe a comunicação com o Espírito de Deus, e essa comunicação vai dar vistas na condição espiritual para a alma saber, para a alma ter a consciência, para a alma saber aquilo que vai fazer ou deixar de fazer. Tá? Então, o centro da percepção espiritual, né, através das quais recebemos iluminação do Espírito para compreender a verdade de Deus. Então, são fundamentais para a nossa vida, para a vida eterna também. É essa esperança, essa vocação das riquezas da glória, a esperança dos santos, que acabamos de ler aqui em Efésios 1 e 1. Muito bem, vamos para o tópico 2, testemunho, intercessão e edificação. Nós temos que nos fazer isso. Nossa, Romanos 8 é riquíssimo quanto ao tema da função do espírito humano na comunicação com Deus, tratando da vida do cristão. A vida no espírito, Paulo menciona a adoção espiritual, que é testificada pelo Espírito Santo, ao espírito do crente regenerado. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o espírito humano traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Por isso, Paulo orava pelos efésios para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudesse compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. amém. Graças a Deus, né? Já estamos aqui no tópico 2 para podermos falar a respeito do testemunho, intercessão, edificação e testificação. O Espírito ele testifica para o outro Espírito. O Espírito de Deus, ou Espírito Santo, com letra maiúscula, vamos colocar aqui, que você vai ver na Bíblia Sagrada como letra maiúscula. O Espírito Santo, em Romanos 8, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma função do espírito humano de comunicação. O Espírito de Deus comunica com o espírito humano. E o espírito humano, vice-versa, também comunica com o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo. Na vida do cristão, é uma vida no Espírito. O que Paulo vem falar aqui em Romanos? Ele fala da adoção espiritual. Nós passamos a sermos filhos adotivos. Passamos, na questão espiritual, sermos filhos adotivos, né? Que é testificado pelo Espírito Santo quando o homem ele é regenerado, ele recebe a própria regeneração, ou seja, um renovo, uma regeneração daquilo que muitas vezes ele estava, vamos dizer assim, fragilizado, né? Se ele está sendo regenerado, é porque o espírito estava fraco, o espírito humano não entendia,
as coisas de Deus, as faculdades de Deus, ele passa a receber uma regeneração. Ele recebe um novo nascimento, uma nova vida, Romanos 8,16. E essa comunicação entre o Espírito de Deus e o Espírito humano traz o quê? Uma convicção, uma segurança na pessoa de Jesus Cristo, por meio da fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Que não se vê, mas se esperam. Então, Paulo ele orava pelos Efésios, né? Para que Cristo habitasse neles pela fé e os seus corações entendessem, compreendessem aquilo que era o amor de Cristo, né? Na vida de cada pessoa ali, os Efésios, que excede todo o entendimento. Né? Essa questão excede todo o entendimento humano. É mais do que isso, passa a ser um entendimento de Deus para o ser humano. Tópico de número 2, subtópico, o Espírito intercede. Vamos ler, por favor. Ainda em Romanos 8, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus junto ao Espírito humano. A intercessão em nosso favor. Essa ação permite que, muito além de nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito, que, segundo Deus, intercede pelos santos. Isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limita ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito em nós. O Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. Uma das razões disso, certamente, é a ação do Espírito no processo de intercessão. Ele prescruta nosso interior para muito além de nossa compreensão, agindo em nosso espírito, como Salomão escreveu: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Glória a Deus, né? Olha aqui só, que coisa interessante. A gente pode dizer aqui como se fosse uma casa, né? Que ela está totalmente suja, uma casa que está precisando de reparos, uma casa que precisa de uma limpeza. Nós estamos falando aqui na questão espiritual. E quem que vem que limpa essa casa, né? O Espírito Santo, né? O Espírito Santo vem, ele limpa. E aqui está falando que ele intercede por nós. Muitas vezes você não sabe orar, você não sabe pedir para Deus algumas coisas, você pede às vezes errado. E isso é normal, porque muitas vezes quando a gente está na condição carnal ou estamos aprendendo nas questões espirituais, nós não sabemos orar. Porque ainda nós não chegamos a um exercício, a uma prática, talvez aprofundada, maior e melhor, porque ainda estamos aprendendo, como se fosse uma criancinha aprendendo a caminhar com as coisas de Deus, e aí a gente não sabe orar mesmo. Isso é normal acontecer, principalmente no início da caminhada cristã. E por nós não sabermos orar, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele decodifica, vamos dizer assim, aquilo que nós pedimos para Deus, e ele vai falar, olha, ele quer isso, ela quer isso. E traduz, né, transforma aquela frase, aquele pedido que você faz, naquilo que realmente você necessita, que você precisa e o que vai ser o melhor para você. Então, o Espírito Santo, o entendimento dele é muito maior do que o entendimento do Espírito humano. O Espírito humano ele é limitado, mas o Espírito Santo ele tem todo o conhecimento necessário na condição espiritual para que você possa saber o que fazer. Então, ele intercede por nós, ainda que em Romanos 8 nós vemos que Paulo ele trata de uma ação do Espírito de Deus junto com o Espírito humano, ou seja, uma intercessão em nosso favor, nos versículos 26 e 27. Vamos ler aqui, ó. Olha só, versículos 26 e 27 diz assim, ó, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, quem intercede pelos santos? É o Espírito Santo, né? É até interessante, até um pouco a gente falar redundante, o Espírito Santo que comunica com os santos, né? Mas, na verdade, nós não somos santos, irmãos, porque nós somos bons, porque nós somos melhores, porque a gente sabe ter uma conduta melhor do que outras pessoas. Não, nós, na verdade, pela regeneração, pelo renovo na condição espiritual que eu estou dizendo, através do sangue de Jesus Cristo, nós somos chamados santos em Deus. Porque nós também somos falhos. Todos nós somos falhos. Nós somos regenerados pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus, pelo entendimento das coisas de Deus, através do Espírito Santo de Deus. E ele intercede por nós aquilo que nós não sabemos comunicar com Deus. Então essa ação permite que, muito além daquilo que é o nosso intelecto, daquilo que é a alma, né? Veja que a questão do Espírito de Deus, o Espírito do homem aqui, vai mais do que as nossas faculdades mentais, que é a alma, a mente. A mente humana, ela tem suas limitações, mas na questão espiritual, muitas coisas passam a ser ilimitadas às vezes, até mesmo para o ser humano. A condição do ser humano e até um certo ponto, mas quando ele tem comunicação com o Espírito Santo de Deus, ele vai além, mais do que aquilo que ele imaginava. Então nós entendemos aqui que o Espírito Santo e o Espírito do homem se comunicam, tanto que o intelecto, a mente humana, por si não consegue discernir ou entender o que está acontecendo nessa comunicação do Espírito do homem com o Espírito de Deus. Tanto que o Espírito Santo, ele comunica com Deus aquilo que muitas vezes nós não sabemos com a nossa mente, por ser limitada, o intelecto, né? Então a nossa alma é limitada, mas o Espírito Santo, ele decodifica aquilo que está na nossa mente, leva até Deus e transforma a nossa oração em uma coisa muito melhor do que aquilo que nós desejamos, aquilo que nós precisamos, necessitamos. Então, é interessante que existe essa sintonia, que é essa intenção do Espírito que, segundo Deus, intercede pelos santos, né? Lembra que nesse ensino, quando Paulo fala também aos Efésios sobre a amplitude da ação divina, ele não nos limita. Aquilo que nós pedimos e pensamos, irmãos, é limitado, mas o Espírito Santo, ele é ilimitado. Então ele vai pegar aquilo que nós pedimos e nós pensamos e levar à presença de Deus para que possa ser feito aquilo que é o melhor. Melhor do que aquilo que nós, nas nossas faculdades mentais limitadas, saberiam dizer, mas ele sabe muito bem falar até Deus aquilo que a gente realmente precisa. Então Deus, ele vai sempre nos surpreender, né? Nada surpreende Deus, mas Deus sempre nos surpreende, né? E a razão disso é que o Espírito, ele tem esse processo, né, de intercessão. Esse é uma das faculdades, uma das funções do Espírito, de interceder pelos santos. E ele vai além da nossa compreensão humana. Aquilo que nós compreendemos, como nós falamos, né, compreensão da mente, ele vai além daquilo que nós pensamos, da nossa compreensão humana, né, agindo no nosso espírito. Salomão, ele escreve aqui em Provérbios 20, 27. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, o qual examina mais profundo no seu ser. Nós estamos quase encerrando a lição, tá? Nós vamos agora para o subtópico número 3, edificação e fruto do Espírito. Pedir para a minha esposa dele, por favor. O Espírito ora bem. A ação do Espírito de Deus na esfera do espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito.
Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem, o espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim, somos edificados. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. Que desfrutemos mais desse extraordinário recurso de edificação espiritual, aperfeiçoando nosso espírito na comunhão do Espírito de Deus. Ainda que não entendemos com a mente, o nosso interior é fortalecido com poder. Falar em línguas é um presente divino que renova a nossa fé. Amém? Irmãos, agora nós falamos aqui, já no final da lição, eu particularmente poderia dizer que esse tópico poderia ser um pouco mais aprofundado, mas também devido ao tempo, né, que é curto, não tem como nós ficarmos muito sobre ele, mas está falando aqui, por exemplo, sobre o orar em línguas, que é uma das faculdades do Espírito Santo. Acredito que na próxima lição nós vamos falar mais sobre o Espírito Santo, o agir dele, né, de uma forma mais detalhada. Por isso que aquilo que nós estamos falando sobre as ações do Espírito Santo aqui nessa lição é muito resumida, na verdade. É muito importante, mas essa lição ela só tem algumas partes que falam sobre isso, e nós falamos sobre falar em línguas aqui, que é uma dúvida, muitas vezes, como se procede, né, essa questão também espiritual. Aqui nós falamos a respeito da edificação e o fruto do Espírito. Então nós já falamos aqui sobre a chamada pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. O Espírito ora bem. Aqui está falando a respeito da ação do Espírito de Deus com o Espírito do homem, continuando aquilo que é a comunicação que nós falamos. E nós falamos também a respeito daquilo que o Espírito de Deus ele fala sobre as coisas melhores de Deus. E aí o homem passa a ter, além das suas faculdades mentais, a sua consciência, além da sua compreensão, aquilo que é espiritual. Ele passa a ter um chamado dom que Paulo fala, que é o dom de falar em línguas. E o que é muito discutido em muitas religiões. Nós, particularmente, entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele faz que nós também venhamos entender aquilo que é espiritual daquilo que é carnal. E passamos a falar em línguas de anjos, também, como muitos falam. Alguns acreditam que o ser humano ele não fala línguas celestiais, as línguas dos anjos. Acham que talvez em traduções da Bíblia falam que são línguas de outros países. Mas nós não acreditamos. Acreditamos que uma das ações do Espírito Santo é que o ser humano fala línguas estranhas. Essas línguas são línguas que não são terrenas, são línguas espirituais ou línguas celestiais. Essas línguas edificam o espírito humano. Resumindo para vocês, como eu falei, nós não temos tempo para poder detalhar isso para vocês, mas nós acreditamos nisso, que o Espírito Santo vai fazer com que o ser humano fale sim em línguas estranhas ou línguas de anjos para poder edificar o espírito, o homem, o espírito humano. Tá? O Espírito Santo, então, edifica o espírito humano. Mas a consciência, que é a alma, ela não está entendendo nada. Vamos colocar aqui, por exemplo, um culto que está acontecendo, né? Vai lá na igreja e está acontecendo um culto, e de repente uma pessoa ela é chamada batizada pelo Espírito Santo, como muitos entendem, né? Ou renovada pelo Espírito Santo. Ela passa a falar em línguas que ela não, ou ninguém está entendendo ali aquilo que ela está falando. A consciência dela e das pessoas que estão ali em volta dela não vai entender nada daquilo que está acontecendo. E o homem carnal também muito menos vai entender o que está acontecendo. Mas ela está recebendo, sabe o quê? Uma edificação espiritual. O espírito daquela pessoa, o espírito humano ali está sendo edificado espiritualmente. Mas Paulo fala em certo tempo da Bíblia que as pessoas também muitas vezes têm que ter prudência. Porque vem pessoas na igreja, irmãos, para poder também aprender a palavra de Deus.
E se a pessoa somente falar em línguas, essa pessoa ela não vai ter na sua mente a compreensão, o conhecimento daquilo que é a palavra de Deus. Então precisa ter também uma balança aí, né? Deus não proíbe, Paulo também não fala, que não proíbe a respeito de você falar em línguas, mas que você seja prudente também, para também procurar fazer com que as pessoas tenham o conhecimento, o entendimento na sua consciência comum, compreensão da mente humana, e entender a palavra de Deus. E o falar em línguas edifica o espírito do homem. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 14. Então, as línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Tá? Então, quando a gente ora em línguas, nós oramos segundo o quê? O Espírito Santo de Deus. Tá? 1 Coríntios 14, 14 fala o seguinte: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Meu entendimento, ou minha mente, fica sem fruto. Ou seja, a minha compreensão, a minha alma, a minha mente não entende o que está acontecendo. Mas o meu espírito, aqui está falando que ele está sendo edificado, ou seja, alimentado, está recebendo uma nova informação espiritual, o que a alma não entende. As faculdades mentais, elas não vão entender aquilo que é espiritual. Também nós vamos ler aqui 1 Coríntios 12, do versículo 7 ao versículo 11. Então, quando nós oramos, então a gente ora para quem? Para o Espírito Santo de Deus. Esse processo, ele tem uma questão de articulação espiritual, né? Para poder entender o quê? O propósito de Deus na nossa vida, na questão espiritual. O meu espírito ora bem. Então, agora, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao versículo 11, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Muito bem, Paulo vem falar aqui. Útil. O que adianta ficar falando em língua, sendo que tem pessoas que precisam de receber a palavra de Deus? Tem que ser útil. Se é útil, aquele momento, amém. Estará sendo edificado o espírito humano. Mas se não é útil, então procure cuidar das pessoas que precisam da palavra de Deus. Muito bem. Então, o versículo 8 agora, né? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Muito bem, a palavra de sabedoria vem pela explicação na compreensão humana. Já o homem compreende aqui a palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, que é o conhecimento. Palavra de conhecimento. Agora, como que o ser humano recebe isso aqui? Ele leu, por exemplo, muitos livros para ter esse conhecimento, essa sabedoria? Não, essa sabedoria ela vem do alto. Ele ora em línguas muitas vezes. Ele comunica com Deus em espírito. Ele recebe isso. Aí você fala, como assim? Essa pessoa ela não leu nada e sabe o que está falando? Se você for ver livros dos Atos dos Apóstolos, você vai ver que as pessoas chamavam Pedro de uma pessoa douta. Mas ele falava as coisas pela sabedoria do alto. E era interessante que as pessoas falavam, mas esse aí não é aquele que é o pescador. Até mesmo Jesus, irmãos, quando ele falava acerca de Jesus, não é este o filho do carpinteiro? Como que ele pode falar tão coisas maravilhosas assim? Porque vem do alto, irmãos, vem pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele decodifica, traz coisas novas para o espírito humano, e o espírito humano passa a falar coisas que não sabe. Você fala, nossa, é um absurdo, uma pessoa que não tem conhecimento, não tem, às vezes, um entendimento suficiente para poder falar o que está falando. Mas são coisas que vêm do Espírito Santo de Deus. São os dons espirituais. Tá? E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Quem que é o Espírito que opera em todas as coisas? O Espírito Santo, tá? Repartindo particularmente a cada um como quer. Irmãos, é interessante que existem esses dons, aqui já fala, para utilidade. Ninguém tem dom para se vangloriar. Infelizmente, pessoas usam os dons espirituais para se vangloriar.
para ganhar dinheiro, para poder chamar as revelações aí que muitos falam, né? Para conseguir um proveito próprio. É correto? Não é correto aos olhos do Senhor nosso Deus e conforme a sua palavra. Os dons espirituais, eles são feitos para serviço espiritual, para que a igreja tenha edificação, para que as pessoas conheçam a verdade de Deus. A sabedoria que vem, o conhecimento, são para conhecer as coisas de Deus, e por isso que Deus coloca no espírito humano essa, vamos dizer assim, essa faculdade, essa coisa que acrescenta na mente humana algo que ele não entendia, que ele não sabia, algo que provém de Deus, algo que provém do alto, vem do Espírito Santo de Deus. Essa pessoa passa a ter esses dons. É uma coisa maravilhosa, só que essa pessoa precisa usar a serviço das coisas de Deus, não para o seu benefício pessoal. Muito bem. O Espírito ora bem, nosso intelecto não compreende, né? Muitas vezes. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. Aí eu pergunto para você, você já orou em línguas? E aqui Paulo cantava também em línguas estranhas. Você sabia que é interessante você orar em línguas estranhas? Pode ser no seu particular. Você ora em línguas, você edifica o teu espírito. Talvez ainda você não fala ainda em línguas estranhas. E você tem um desejo. Ore a Deus, ore ao Espírito Santo de Deus, para que ele possa te dar essa condição de falar em línguas estranhas. E busque mais de Deus, porque esses dons espirituais, nem todas as pessoas, nem todos os santos, ou nem todos os crentes, nem todos os cristãos, têm esses dons espirituais. Alguns falam que Paulo tinha todos eles. Mas só que algumas pessoas têm um ou dois dons espirituais, como tem muitas vezes, né? Mas esses dons espirituais são para edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles são muito úteis para Deus, para a glória de Deus, não para a glória humana. Tá? Entenda isso. Peça a Deus isso. Muitas vezes as pessoas querem pedir uma casa, um carro, um bem material, mas não pede para que o Espírito Santo de Deus venha colocar esses dons na sua vida. Essa deve ser a oração dos santos, da igreja do Senhor Jesus, para ser edificada em Cristo pelo Espírito Santo de Deus e ser útil. Mas se você pedir alguma coisa e Deus te der um dom, você vai ter que usar esse dom para serviço de Deus. Entenda isso, não para você mesmo. Muito bem, vamos concluir aqui já esse tópico. Agora vamos para o último tópico, o ápice da vida cristã, para concluir a lição. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas, chamadas de fruto do Espírito, representam a ápice da vida cristã e envolve nosso ser por inteiro. O espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus, dia após dia, haveis sido santificados pelo Espírito do nosso Deus. A obra do Espírito de santificação vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é viver e andar no Espírito. Amém, muito bem. Aqui, continuando, que é um estudo mais aprofundado também, que nós falamos acerca da pneumatologia ou pneumagiologia, que é a doutrina do Espírito Santo, nós vamos entender que existe o fruto do Espírito Santo, que está relatado no livro dos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 em diante. Né? Esse fruto do Espírito Santo, perceba que é no singular, não é no plural, não são frutos, é um fruto. A partir do momento que o espírito do homem, o espírito humano, passa a ter contato, a sua conversão, como nós falamos no início da lição, a novidade de vida, a conversão, o novo nascimento, a qual Nicodemos estava conversando com Jesus e ele não sabia explicar isso, e aí ele passa, o espírito humano, querer conhecer mais de Deus e deixar as coisas de pecado, ele passa a ter um conhecimento maior daquilo que é o Espírito Santo de Deus. E aí essa pessoa, como nós falamos aqui anteriormente, recebe dons espirituais, muitas vezes pessoas recebem dons espirituais. Alguns recebem 1, 2,
alguns ainda não receberam, talvez irão receber na sua caminhada com Deus. Alguns já têm, já desenvolvem esses dons espirituais, mas vamos colocar um pouco à parte que não é só isso que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vem trazer para o homem. Ele também coloca no homem o fruto do Espírito Santo. E quando a pessoa ela se converte, ela vai ter esse fruto, que são todas essas qualidades, que é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. São 9. Então nós estamos falando aqui que a carta de Gálatas 5:22 vem nos falar sobre essas qualidades que o crente vai ter, que o povo convertido, o novo convertido passa a ter. Aí eu falo para você, a pessoa que acabou de vir para Jesus, ela vai ter totalmente o amor no seu coração, ela vai ter totalmente a alegria no seu coração, a paz por completa, ela vai ser completamente longânima, ela vai ser completamente benigna, ela vai ser completamente bondosa, ela vai ser completamente fiel, ela vai ser completamente mansa e ela vai exercer completamente o domínio próprio sobre si? A resposta é não. Porque tudo tem um processo na vida do cristão, na vida do crente. Eu posso dizer que essa pessoa, quando ela teve esse novo nascimento, essa conversão ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus, ela passa a entender as coisas espirituais, a discernir as coisas espirituais, e ela passa a melhorar o seu amor, ela passa a melhorar dia a dia, momento a momento que ela passa em experiência com Deus, a sua alegria, a sua paz, a sua longanimidade, a sua benignidade, a sua bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Ela não vem totalmente com isso. Isso é um trabalhar com o tempo que Deus, através do Espírito Santo, vai trabalhando na vida do crente. E ela vai passando a ser mais mansa, mais benigna, mais amorosa, uma pessoa mais preparada, que no começo ela não era. Ela está sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse aqui é o fruto do Espírito Santo, ou seja, a limpeza, o renovo, a regeneração espiritual. Por dentro, o espiritual vem sendo limpado, purificado pelo Espírito Santo de Deus, para a pessoa estar cada vez mais preparada a desenvolver a sua chamada, o seu ministério, a sua vocação, aquilo que Deus colocou, o propósito que Deus colocou para a vida dessa pessoa. Irmão, nós vamos encerrar, tá? Nós queremos louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que até então aqui estão conosco. Queremos citar alguns dos irmãos aqui que está conosco, a minha mãe, a irmã Isabel, né? Claudinei, o Gerson, a irmã Neide, o pastor Jeremias, o Denso, dentre outras pessoas que acredito que talvez estarão vendo esse vídeo posteriormente. Muito obrigado pela presença de todos vocês, por estar nos acompanhando. Mais essa escola bíblica aqui, na manhã deste dia. Nós vamos republicar esta gravação, esta live, este vídeo, no canal do YouTube Entendimento da Bíblia. Caso você queira rever, não somente este, mas os outros vídeos, as outras lições anteriores, para você entender melhor sobre essa lição que é corpo, alma e espírito, ela está quase se encerrando, depois nós vamos começar uma nova lição, tá? Então vai lá no canal Entendimento da Bíblia, que tem os demais vídeos anteriores. Nós temos também as gravações dos cultos, que nós realizamos nas quartas-feiras aqui em casa, às 19h30. Você é nosso convidado, nossa convidada para comparecer aqui no culto às 19h30 nas quartas-feiras e também no estudo da Palavra de Deus. Tá? Nós vamos nos despedir agora, agradecendo a sua presença, agradecendo a Deus em primeiro lugar, para que a gente possa ter esses dons espirituais, aquilo que está falando aqui na Palavra do Senhor. Vou estar orando, minha esposa fez a oração inicial, gostaria que minha esposa fizesse alguma consideração final, algum comentário que queira fazer da lição. Somente agradecer a Deus, né? Porque é Ele que nos conduz todos os dias e nos dá força, né? Para continuar sendo testemunha dEle, agradecendo a Ele pela sua bondade, né? Pelo sacrifício vivo do seu Filho Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário,
e que nos resgatou, né, irmãos, das trevas para a sua poderosa e gloriosa luz. Então, só agradecer a Deus mesmo e que cada irmão possa receber, né, o Espírito Santo de Deus, e aqueles que servem a Deus continuar firmes, né? Sabemos que não é fácil servir a Deus, sabemos que não é fácil nesse mundo, né? Como a Bíblia diz, este mundo jaz no maligno. Nós sabemos que diariamente nós vamos enfrentar lutas. E para aqueles que ainda não conhecem, né, a Deus, que possam se voltar para Ele, que possam dar ouvido e se achegar a Ele, né? É verdade. Amém. Então, que Deus possa estar conosco, né, irmãos, nessa caminhada, cada dia aprendendo, né? Cada dia nós aprendemos um pouco mais das coisas de Deus, né? Então, vamos orar e agradecer a Deus por isso. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos na manhã deste dia, ou no momento que cada um esteja assistindo este vídeo. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar falando da tua palavra, do conhecimento, da verdade do Senhor nosso Deus. Que nossas faculdades mentais, a nossa compreensão humana é limitada, mas nós, através do Espírito humano, o Espírito que o Senhor nos soprou, o fôlego de vida, colocou em nós, entendemos melhor as coisas espirituais, aquilo que vem do alto, do Espírito Santo de Deus. Nos renova, nos fortalece, fala conosco, fala com cada irmão que está ouvindo, que está vendo este conteúdo, que o Senhor possa estar dirigindo e orientando na questão espiritual, para que cada dia seja renovado, renovada, e entender melhor das coisas do Senhor, para que venhamos estar aptos, preparados, para que o inimigo, nosso adversário, ele não venha encontrar brecha, e sim, meu Deus Todo-Poderoso, o poder do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, nos fortalecendo, renovando, e sermos cada vez mais em comunhão com o Senhor nosso Deus. Muito obrigado. E para a honra e para a glória do Teu nome santo, é o que pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Muito obrigado. Em nome de Jesus.